Saudações de paz a todos e todas. Sempre que penso e reflito sobre temáticas ambientais, respeito à natureza, preservação do planeta, três imagens relacionadas à Terra vêm em minha mente. A primeira delas é a Terra como uma casa comum a todos nós, uma casa que nos provém, uma casa que precisamos de cuidar, proteger, limpar, e na qual somos felizes e contentes por compartilhar o mesmo espaço. A segunda é a Terra como uma nave que nos conduz no espaço e no tempo, de forma segura na jornada da nossa existência. E a terceira imagem, que eu mais gosto, é o planeta como uma mãe generosa, uma mãe doadora, uma mãe gentil, amorosa, respeitosa. E essa é uma imagem compartilhada historicamente por muitas civilizações, muitos povos e muitas culturas. Os povos originários da América, por exemplo, tinham esse sentimento em relação à terra. Os povos indígenas do Brasil e de outras partes do mundo também conservam ainda hoje esse sentimento. Mesmo os ambientalistas mais ligados à espiritualidade, eles têm essa concepção da terra como mãe, como provedora. Inclusive cientistas, como a física e filósofa indiana Vandana Shiva, refere-se ao planeta como essa mãe doadora. O cientista inglês James Lovelock, ao referir-se à Terra como Gaia, um sistema vivo que provém a todos nós humanos daquilo que necessitamos, ele deixa entender que a Terra é esse ambiente que, se usássemos tudo que existe nela de forma sustentável, responsável, esses recursos seriam infinitos. Porém, a forma irresponsável como usufruímos dos seus recursos está levando o planeta à exaustão. Se perguntássemos à Terra como mãe sobre como ela decidiria que seus recursos naturais fossem usados, obviamente que ela iria dizer que tudo deveria ser bem dividido por todos os seus filhos. Mas, infelizmente, vivendo em um sistema socioeconômico cujos valores são pautados na ganância, na arrogância e nos lucros desenfreados. E isso faz com que pessoas usufruam bastante dos recursos da natureza e outras vivam à margem de uma segurança alimentar, vivam à margem da água potável e do usufruto dos recursos do planeta ligados à educação, à saúde, moradia, tecnologia. Nesse sentido, às vezes não é muito confortável para alguns de nós falar de consumo sustentável, consumo consciente ou consumo com simplicidade, quando muitas pessoas, milhões de pessoas no mundo, não têm uma alimentação decente, não têm um copo de água limpa para beber. Mesmo assim, cada vez mais pessoas no mundo todo estão preocupadas em se tornarem consumidores mais responsáveis, consumidores mais conscientes. E essas pessoas, elas têm dado atenção a uma série de atitudes suas. E eu gostaria de mencionar três delas, que eu acredito que quase toda a nossa relação de consumo passa necessariamente por esses três aspectos. O primeiro deles é não consumirmos aquilo que é supérfluo. Fazermos sempre a pergunta: o que eu tenho em casa está sendo usado? É útil? O meu desejo de consumir esse produto é um desejo compulsório? É um desejo influenciado pela propaganda, por um novo lançamento no mercado, ou é por uma necessidade? É importante pensarmos assim, porque a gente acumula muitas coisas e acaba que a gente tem muito mais do que precisa. E essas pessoas também se preocupam em reciclar, em reutilizar aquilo que tem em suas casas, que tem ao seu dispor, de forma que elas possam lançar o mínimo possível de lixo na atmosfera. O outro aspecto está relacionado à nossa dieta.
mais e mais pessoas estão interessadas em adotar uma dieta vegetariana ou vegana, e mais do que isso, elas estão preocupadas em saber a procedência desses produtos, a procedência daquilo que consomem. Por exemplo, se o seu alimento, no processo produtivo, qual foi a relação que houve, né, durante a sua produção com o ser humano, com os animais, com o meio ambiente, se houve exploração, se houve abuso, se houve desmatamento. Isso também é muito importante. Mais do que sabermos o que vamos comer, escolhermos o que vamos comer, é importante que a gente cause uma influência positiva naquelas pessoas que produzem aquilo que consumimos. E um terceiro aspecto está ligado à nossa locomoção, principalmente quem vive em grandes cidades. Mais e mais as pessoas estão adotando caminhada, a bicicleta, o uso do transporte público para fazer pequenas locomoções para ir ao trabalho. E isso é uma grande contribuição para diminuirmos a quantidade de lançamento de gases tóxicos procedentes de combustíveis fósseis no meio ambiente. E toda essa questão é muito importante e isso tem causado impacto positivo em muitos consumidores no planeta. Mas eu penso que mais do que sermos um consumidor sustentável, estar preocupado com o que consumimos, de onde vem aquilo que consumimos, é importante que a gente esteja centrado na mudança de um paradigma. Nós vivemos em um mundo cujo paradigma é o antropocentrismo, é o consumo, é a transformação desenfreada dos recursos da natureza para gerar lucro de forma desigual. Mas é importante que nós estejamos conectados com uma mudança que vem do interior, ou seja, uma mudança de dentro para fora. Mudarmos a nossa consciência. O que isso quer dizer? Mudarmos a nossa forma de pensar, que os nossos pensamentos estejam baseados na paz, no amor, na tolerância, na simplicidade, na compreensão. E isso vai afetar a nossa forma de comunicação, a nossa forma de agir, a nossa forma de relacionamento com todas as formas de vida que há no planeta, com toda a diversidade de pessoas que há na Terra e com todo aquilo que podemos nos relacionar, seja seres humanos, seja matéria. E isso é importante porque é uma mudança de paradigma, pautada nos princípios da espiritualidade. Eu acredito que um verdadeiro consumo simples, um verdadeiro consumo consciente, ele só virá acontecer se nós mudarmos internamente. Quando nós mudamos, o mundo muda. Se nós mudamos internamente, de forma coletiva, não apenas indivíduos ou grupos, mas uma coletividade terrena, coletividade do planeta, se nós mudarmos essa forma de agir, essa forma de pensar, essa forma de comunicação, isso vai afetar todos os aspectos da sociedade, ou seja, a economia, a cultura, a religiosidade, as instituições sociais, a nossa forma de interação com o outro, com o meio ambiente, com todas as formas de vida. E nesse sentido nós estaremos criando princípios, pilares essenciais para criarmos uma sociedade justa, uma sociedade na qual não haja injustiça social, não haja desigualdade, uma sociedade na qual os recursos da natureza, tudo aquilo que a Mãe Terra tem para nos prover, seja oferecido de forma equânime a todos nós. Aí sim nós poderíamos dizer que seríamos consumidores conscientes, consumidores sem ganância, consumidores sem arrogância, consumidores não poluidores. Eu penso que assim nós estaremos criando uma sociedade futura sustentável.